Filipenses capítulo 2 e o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O tema de nossa mensagem é o sentimento de Cristo. Prezados ouvintes da palavra do Senhor, nós temos aqui um apelo de Deus para mim e para você, dizendo que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este sentimento que houve em Cristo e que a Bíblia Sagrada está pedindo que haja na minha vida e na sua também. Qual é esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Primeira coisa que você deve entender: Jesus Cristo, Ele é Deus. E como Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele tem esses atributos que ninguém mais do universo tem. Onipotência é o detentor de todo o poder. Onipresença, a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciência é a condição de conhecer, de saber de todas as coisas do passado, no presente e no futuro. Nada foge ao seu conhecimento. E quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele podia perfeitamente mandar um séquito de anjos anunciar: olha, Deus está chegando aí nesse momento. Mas não. Ele seguiu todos os trâmites legais de um ser humano, deixando de lado os seus atributos. Como diz aqui a Bíblia, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele podia chegar aqui: olha, eu sou o Criador, eu sou o Senhor, todos vocês agora vão ter que se prostrar aqui perante mim. Absolutamente não, não foi essa maneira. Ele deixou de lado a sua onipotência, Ele deixou de lado a sua onipresença, Ele deixou de lado a sua onisciência, e tornou-se na forma de um homem igual a mim, igual a você, e começou a caminhar, e agir, e a sentir todas as mazelas que eu sinto e que você sente também. Jesus, Ele sentia fome, Ele sentia sede, Ele se cansava, Ele precisava dormir para refazer suas energias. Ele tinha todas as características de uma pessoa comum ou de um homem qualquer. Até mesmo aquilo que acontece conosco, ou de sermos tentados. Diz o escritor aos Hebreus que Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Tudo aquilo que você já sofreu como tentação, Jesus também sofreu. Ele passou. Só que tem uma diferença: é que Ele não cedeu 1 milímetro sequer da sua pureza e da sua santidade. E este Jesus que se humilhou aqui na terra, tomando a forma de servo, numa figura humana, até certo ponto desprezível,
e foi levado à cruz do Calvário, e ali foi morto na mão dos homens, quando ele podia, ali de cima do Calvário mesmo, da cruz onde ele se estava, usar o seu poder, mas ele não se utilizou. Não, ele estava ali para padecer, como um homem, como eu e como você. E diz aqui a Bíblia Sagrada para nós nesse momento: haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, que lástima, que contraste, quando nós começamos a comparar a nossa vida com a vida de Jesus, o Deus que se fez homem, e de repente nós encontramos o homem querendo ser Deus, invertendo praticamente o quadro. Quantos homens que detêm um pouquinho de poder, de repente sobe num pedestal e quer simplesmente fustigar e dominar aqueles que estão aos seus pés. Quantos ditadores têm se levantado neste mundo que têm feito a humanidade sofrer? Homens que são míseros mortais, que acham que são Deus e que são sobrenatural. Essas pessoas simplesmente têm acabado ruim, tem acabado de maneira trágica. Mas nós que estamos aqui nesse momento na presença de Deus, na presença do Senhor, sabemos perfeitamente qual é o caminho para o progresso, como é que nós queremos crescer. É justamente o sentimento que houve em Cristo Jesus, é que ele se humilhou. Ele tinha poder, mas não usou. Ele tinha força, mas não usou. Tinha condição, mas não usou. Diz a Bíblia que ele se humilhou a si mesmo. Esta humildade que tem que caracterizar a nossa vida, foi o que caracterizou a vida de João Batista. Quando ele estava pregando no deserto, ele dizia: após mim veio um, que pode perfeitamente batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de desatar a correia da sua alparca. E depois que João Batista foi decapitado, Jesus, assumindo a postura, diz que entre os nascidos de mulher não existe um maior do que João Batista. É justamente quando o homem, ele sabe se humilhar. Um dia desses, eu estava subindo aqui em Campinas, no edifício Anumas, e quando eu entrei no elevador, o elevador estava cheio de gente. E naquele momento eu fui inspirado a fazer uma pergunta dentro do elevador. O ascensorista era meu conhecido. Eu perguntei para ele: o que é que sobe para baixo? Naquele instante todas as pessoas dentro do elevador ficaram em silêncio. O que é que sobe para baixo? Na lei da física não existe isso. O que é que sobe para baixo? E quando eu via a curiosidade daquelas pessoas, e quando chegamos, antes de chegar no primeiro andar, onde ia descer alguém, naquele momento eu fui e disse: você sabe o que é que sobe para baixo? É a vida de um cristão quando ele se humilha, que quanto mais ele desce, quanto mais ele se abaixa, mais Deus o exalta. O caminho para a exaltação ou para subir na vida consiste na humilhação, e foi justamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele se humilhou, e diz a Bíblia Sagrada que nesse momento, diz a Escritura Sagrada aqui, no que nós acabamos de ler, que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo semelhança aos homens, achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer ser usado por Deus? Você quer crescer na presença do Senhor? Deixe a exaltação de lado. Deixe esse espírito de grandeza de lado e passe a servir. Passe. Diz a Bíblia que no reino de Deus o maior é aquele que serve.
É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Basta você querer e Deus vai fazer isso na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém. Amém.